uma cirurgia inédita no Brasil que pode ajudar muita gente que sofre com Alzheimer. O neurocirurgião Júlio Pereira nos traz novidades sobre o assunto. Vamos lá. Doutor Júlio Pereira, neurocirurgião, seja muito bem-vindo, muito boa noite. Boa noite, Dacides. Quando a gente olha, o doutor Júlio Pereira, ele é médico formado pela Universidade Federal da Bahia, fez pós-residência médica em radiocirurgia e neurocirurgia funcional na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, e tem estudado e acompanhado casos de cirurgia que, na verdade, tem uma interferência direta na questão de Alzheimer. Ao menos é a promessa ou a expectativa. Em que ponto está isso? Porque é de uma novidade, para mim, ao menos, gigantesca. Eu vi pelas redes sociais todo mundo interessadíssimo nisso. Isso. Bem interessante, Dacides. Quando a gente fala de qualquer tema, é importante a gente saber o que é essa doença, né? A doença de Alzheimer é uma doença muito relevante, a população está envelhecendo, então só para você ter ideia, né? No Brasil, a média de vida já passou 65 anos. Nos Estados Unidos, eles consideram que a chance de alguém acima de 65 anos ter doença de Alzheimer se aproxima de 8 a 9% da população acima de 65 anos. Ou seja, é uma doença muito relevante, é uma doença degenerativa, crônica, e que hoje a gente não tem nenhum tratamento que mude o curso da doença. Não tem nenhuma interferência com o estilo de vida que a gente leva, ou então o mundo como está se transformando. É simples fato de estarmos vivendo mais, é isso? Existem algumas teorias, né? Primeiro a gente sabe que existem alguns genes que a pessoa tem uma tendência genética de ter. Existem fatores ambientais, mas é uma doença que a gente chama ela multifatorial. Então não existe uma causa única. E o grande problema, Dalcides, é que hoje a gente não tem tratamento para ela, que mude o curso da doença. Não tem tratamento. Tem alguma outra coisa, assim, algumas possibilidades, Perfeito. Só o quê? Para evitar o desenrolar tão rápido. Isso. Hoje a gente tem tratamentos sintomáticos. Então, se o paciente com doença de Alzheimer, né, que tem esse comprometimento cognitivo importante, ele tem um quadro depressivo, você trata esse quadro depressivo. Então, agitação você trata, mas você não tem a doença um tratamento que mude o curso da doença. Alguém me falou nesses dias que tinha feito um exame para se antecipar nos tempos e saber se tinha uma tendência mais forte, mais ousada ou não. Isso é possível mesmo? Perfeito. O que é que os estudos e as pesquisas estão evoluindo? Número 1 é o diagnóstico precoce. Hoje a gente não existe nenhuma investigação que a gente diga tal pessoa ela vai ter doença de Alzheimer. Não existe isso? Não existe. O que você tenta fazer é fazer o diagnóstico mais precoce, porque a doença de Alzheimer é uma doença clínica. Então, o geriatra e o neurologista faz uma bateria de perguntas de exame clínico, alguns exames de imagem para afastar outras doenças e aí sim dá o diagnóstico. Então, hoje a gente dá o diagnóstico com a doença estabelecida. Então, esse é um problema também muito sério. Então, hoje em dia, alguns exames, principalmente exames de PET, têm tentado identificar. No protocolo, no diagnóstico, você ainda hoje não se encaixa de dar diagnósticos muito precoces e mudar o curso da doença. Então, os anunciadores do apocalipse, calma lá, não é bem assim. Já estou determinado, daqui a 30 anos vou ter Alzheimer. Não existe isso. Não existe. Até ficou famoso muito, porque teve um filme, né, que concorreu o Oscar, né, Para Sempre Alice, que conta a história de uma pesquisadora e que ela teve um diagnóstico de Alzheimer precoce, que é um subtipo, não é o tipo mais comum, e ela tinha um gene e a filha dela também. É isso que se passa nessa história do filme. Então foi um tema muito comentado no ano passado. A cirurgia, para a gente entender um pouco mais de que forma ela é feita, aqui no Brasil já temos essa cirurgia? Perfeito. Como você falou, saiu muito em rede social, né? E no Facebook, na internet, ficou o tempo todo, né? Nova cirurgia para a doença de Alzheimer. É importante a gente se informar que está em estudo fase 1. O que é o estudo fase 1, para não ficar muito complicado para o seu público? É que a gente pega populações pequenas e faz esse estudo, para ver se o tratamento é seguro. Então, esse tratamento cirúrgico para a doença de Alzheimer, ele não é aprovado ainda pela Anvisa, nem FDA norte-americano. O marca-passo cerebral, ele já é aprovado para algumas outras doenças, como a doença de Parkinson. Que história é essa de marca-passo cerebral? É o nome que é dado dessa cirurgia. É uma espécie de marca-passo aqui na cabeça. Olha que curioso. O que acontece, Dalcides? Como é que nosso cérebro funciona? Através de circuito elétrico. Então, o que é que alguns pesquisadores desenvolveram e funciona para várias doenças? Você aplica esse marca-passo cerebral,
tem aí, as pessoas podem a ver imagem, a imagem, e você, a partir desses pontos, né, onde a doença pode estar agindo, no caso do distúrbio de movimento de Parkinson, que já é aprovado, vai nessa área motora e controla o tremor, e no caso da doença de Alzheimer tem se aplicado e se testado isso nas áreas de memória. O que é aquele vermelho lá? É justamente o ponto. O marca-passo, ele fica, a ponta dele, dentro dessa região do cérebro e ele vai até a bateria dele, que fica nessa região do tórax. Entendi. Então, é importante a gente saber que, para a doença de Parkinson, ele já é aprovado em casos específicos, e na doença de Alzheimer ainda está em estudo. Então, não é para o seu público que é tão grande, né, ir no médico amanhã e perguntar, eu já posso fazer? Não, eu já estava imaginando isso. Inclusive, assim, alguns casos que a gente tem, às vezes, mais próximo, na família e assim por diante, a gente já quer encontrar solução, não é isso? Qual o grande problema de hoje? A informação chega junto. Eu, médico no consultório, leio o artigo científico, no outro dia já tem todos os jornais de grande circulação. Sim. E o difícil, às vezes, das pessoas entenderem é que na ciência a gente precisa de tempo para provar a efetividade. Felizmente, a gente tem órgãos reguladores, né? A FDA, a Anvisa, que dizem, né? Esse tratamento é efetivo. No Parkinson já está comprovado. Tem-se estudado outras áreas, né? Como a doença de Alzheimer. O estudo inicial, ele é bem interessante. Eles estudaram 6 pacientes, aplicou numa região, que é a região responsável pela memória, e viu que esses pacientes, acompanhando o ano, eles tiveram uma progressão menor da doença, mas é um estudo com 6 pacientes inicial. Casos, por exemplo, de boxeadores, Maguila, Éder Joffre e assim por diante, nós temos aqui no nosso estúdio Davi, são pessoas que praticaram esse esporte durante algum tempo. Isso tem uma interferência direta? Sem dúvida. O que acontece? Nossos neurônios, a gente nasce com eles, eles convivem com a gente. Então, é uma discussão muito grande. O Alzheimer e a senilidade, o envelhecimento, eles têm comportamentos semelhantes. A grande diferença é porque algumas pessoas elas têm a perda de memória natural da idade e outras pessoas têm um comprometimento tão grave que compromete o convívio dela social. Então, a linha tênue, né, entre o envelhecimento normal e a doença de Alzheimer. O médico analisa, vê esses critérios e alguns pacientes preenchem e é fechado o diagnóstico de doença de Alzheimer. O Daniel de Blumenau, Santa Catarina, está dizendo o seguinte, que ele leu, acho que foi na revista Super Interessante, foi isso? Saiu. Mas tem uma partezinha lá que fala de efeitos colaterais, diz que a coisa não é tão simples assim, não. Perfeito. Ele está um pouco assustado, Daniel. Perfeito. Daniel é inteligente, né? Ele ouve a informação e vai pesquisar, né? Primeira coisa que eu falo, eu sou neurocirurgião, né? Qualquer procedimento cirúrgico envolve riscos. A doença de Alzheimer, eu publiquei um artigo quando eu estava na Califórnia só, tratamentos cirúrgicos para a doença de Alzheimer. Para você ter uma ideia, Dalcide, a gente listou mais de 6 tratamentos que foram tentados e posteriormente não se mostrou benéfico. Ou porque teve algumas intercorrências depois do procedimento, ou então porque não funcionou. Então, a doença de Alzheimer está nessa fase inicial. Tem um estudo com 42 pacientes correndo tanto no Canadá como nos Estados Unidos, que vão dar essa resposta, provavelmente agora nesse ano, 2016. Onde é que começou essa história toda? No Canadá. No Canadá? No Canadá. É porque os países ditos mais desenvolvidos, né, eles têm uma população idosa muito grande. Certo. E a doença de Alzheimer, só para você ter ideia, o governo americano é a área que eles mais investem em pesquisa. O custo é muito grande, quem tem, não sei se você tem um parente, alguém conhecido, o custo para o acompanhante, para o familiar é muito grande e nossa sociedade ela não está preparada para lidar com alguns tipos de doença, e a doença de Alzheimer é uma delas. Olha, muita gente interessada em redvida.com.br/tribuna, esse é o endereço para você tirar suas dúvidas sobre Alzheimer, inclusive sobre as novas perspectivas. Olha, a pergunta da Joyce Pascal, ela é de Manaus, ela quer saber se essa cirurgia apenas retarda Alzheimer ou se melhora de fato a memória. Perfeito. O que é que hoje a gente pode dizer, né? Que numa população pequena de 6 pacientes foi um procedimento seguro, não teve intercorrências cirúrgicas e que esses pacientes apresentaram um retardo no exame. Então, assim, é uma fase muito inicial, né? Hoje, para o público que está assistindo, ele ainda não tem nenhuma mudança de conduta, né? E não está na prática do dia a dia do neurocirurgião. Marca-passo cerebral. Então, está entendido que vai ser implantaçãozinha, sei lá, de um chipzinho, uma coisinha assim. Isso sim. Para a doença de Parkinson, por exemplo, se for nos grandes hospitais públicos de referência, isso acontece. A gente sabe que isso acontece. E principalmente para paciente com Parkinson. Você consegue colocar, dar o estímulo nessa área motora e o paciente para o tremor. Então, como nós já falamos, aqui no Brasil já foi feito, no estado da Paraíba, tem um caso também no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, isso. Rio de Janeiro.
O aparelho tem que ser trocado com o passar do tempo ou não? É a dúvida do Guilherme aqui de São Paulo. Acompanha o Tribuna, obrigado mais uma vez, temas inéditos. É isso mesmo, eu acho que de uma forma assim, mais profunda, talvez não se tenha ainda conversado em rede nacional. Bem provável. Você é sempre pioneiro, né? Pioneiro. A respeito disso, tem que ser trocado com o passar do tempo ou não? Perfeito. Muitas das nossas experiências são tiradas desses estudos com o Parkinson, né? O marca-passo é muito semelhante. A voltagem, algumas doses que são um pouco diferentes. Nesse caso, tem meia-vida da bateria. Então, a depender do subtipo do aparelho que você utilizou, ele precisa ser trocado. Já tem, por exemplo, assim, algum acompanhamento a respeito dos casos brasileiros, a evolução, se está caminhando bem, se não está? Isso no Brasil a gente tem uma dificuldade, né? Porque, assim, nos estudos norte-americanos, se você botar no Google, né, clinicaltrial.org, você tem todo o acompanhamento dos estudos. No Brasil, infelizmente, a gente não tem nenhum órgão, nenhum lugar que a gente tenha essa informação. Então, é mais restrito, então? É mais restrito. São grupos de pesquisas locais que, depois do trabalho publicado, ele coloca que você consegue ter acesso. Mas, durante o estudo, é muito difícil ter essa informação. Tem alguma possibilidade de rejeição, por exemplo, foi implantado ali a tecnologia, mas ele não se adaptou bem com isso? Isso. Qualquer prótese tem um risco, né? Desde prótese de coluna, e o marca-passo é semelhante. No caso da doença de Parkinson, as complicações, se tem que ser um número pequeno, 1 a 2%, é justamente relacionado à infecção. Nossa pele tem bactéria, se você corta ele para colocar uma prótese, tem esse risco de infecção. Mas são números pequenos, 1 a 2%. Sua assim, sensibilidade, você é alguém que está mergulhado nesse mundo, tem a experiência aqui, tem experiência nos Estados Unidos, em várias outras partes do mundo. Você está olhando com um certo... Agora aqui é só assim, a sensação, a sensibilidade. Está olhando com perspectiva positiva? Eu acho uma perspectiva positiva. Quando se olha os estudos que foram feitos, é o quê? O que é a doença de Alzheimer? Algumas substâncias, elas se depositam nos neurônios e há uma dificuldade na conexão dos neurônios. Se tentou estudar medicações para que se depositasse menos ou se metabolizasse mais rápido, infelizmente, medicações não teve resultado positivo. Esse marca-passo, realmente, quando se olha os outros estudos, parece ter uma perspectiva bem interessante. Qual a grande dificuldade da gente, né? Esperar anos para ter essa resposta. Então, agora a gente tem as impressões, né? As impressões dos estudos são muito interessantes. Eu acredito que daqui a alguns anos vai ser uma possibilidade. Não uma possibilidade mágica de cura da doença de Alzheimer, mas um controle ou uma redução dessa progressão da doença. Tem, assim, aqui no Brasil, é reconhecido internacionalmente como um centro de pesquisa, de estudos. A gente tem esse respeito internacional? Sem dúvida. O Brasil, principalmente na área médica, né? A medicina tem a vantagem porque você tem um contato com o mundo inteiro, né? E o Brasil, sem dúvida. Para você ter ideia, se você bota em número de procedimentos, o SUS é o sistema público com o maior número de procedimentos do mundo, acima do canadense e de outros países, em número absoluto. Então, a gente tem um sistema, apesar de todas as críticas e falhas, que consegue ter uma certa organização e a gente tem dados que impressionam o mundo inteiro. Olha, a Felícia, ela é do Rio Grande do Norte, está dizendo assim, uma boa noite a todos vocês. A minha mãe tem 62 anos e é a portadora do DA. Desde os 57 anos. Hoje ela já está na fase intermediária, um pouco avançada. Essa cirurgia teria efeito positivo para ela? Tem algum caminho que eu já posso buscar? Felícia do Rio Grande do Norte. Perfeito. Tudo que a gente está falando é pesquisa, né? As pesquisas estão triando o paciente com diagnóstico precoce para evitar essa progressão. E alguns pacientes que têm doença de Alzheimer, né, que ela colocou a sigla, né, DA, elas que têm uma forma precoce, muitas vezes é necessário estudar alguns tipos de variações genéticas que predispõe alguém com menos de 60 anos ter uma doença de Alzheimer. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil, é por isso essa agilidade de poder entrar em contato. Você vai falando algumas coisas aqui, o pessoal vai participando de casa, aí você me diz, Dalcides, eu quero participar também. redevida.com.br/tribuna, deixe a sua opinião, conte um pouco da sua história, faça a sua pergunta, como a Sandra, ela é aqui de São Paulo, ela está dizendo assim, doutor, eu já li uma reportagem sobre vacina. Tem alguma novidade sobre isso no que se refere a Alzheimer? Isso. Dentro dessas teorias e de hipóteses, né, por que alguém tem doença de Alzheimer, né, tem uma série de teorias. Uma das coisas que se tentaram fazer é realmente dar o estímulo
para o corpo para lutar contra algumas, vamos dizer, algumas substâncias que depositam, que aí ficou o termo para o grande público como vacina. Mas nenhuma delas foi positivo e não existe hoje um tratamento que a gente mude o curso. Sim. Termine. Então, para mim, o que é que eu informo, né? E que é importante a gente saber? Algumas doenças, quando a gente fala não ter cura, é forte, né? Como ela, né? Está com familiar dentro de casa, né? Mas assim, o paciente que tem doença de Alzheimer, ele tem um controle, né, clínico. Então, qualquer paciente idoso, né, ele tem que ter o geriatra que vai acompanhar ele. Então, esse geriatra vai estar acompanhando. Se ele notar que fugiu alguma coisa do envelhecimento que a gente considera normal, ele vai identificar o neurologista, que faz o acompanhamento com os pacientes de doença de Alzheimer, e dentro desse contexto que ele vai definir qual o melhor controle para esse paciente. Doutor, são várias perguntas que estão chegando. Eu estou vendo aqui também algumas pessoas pedindo assim, por favor, não perca a oportunidade, pergunta também sobre Zika. Essa é uma outra pauta, que inclusive a gente já falou ontem, mas sobre a Organização Mundial da Saúde, que ontem fez um pronunciamento. Como são várias pessoas perguntando aqui nessa linha, podemos só tocar nesse assunto? Sem dúvida. A microcefalia e a relação com a Zika, né? Rede social o tempo inteiro, né? Sim. Gerou muito burburinho, né? Muitas dúvidas, o que é que causaria. Hoje, todos os órgãos sérios, órgãos de pesquisa, infectologistas, têm fechado como a Zika está relacionada com a microcefalia. Qual o grande problema? A gente está falando, dentro do tema, a gente está falando de neurônios, né? Do envelhecimento. Uma vez o neurônio atingido no seu momento mais importante de desenvolvimento, no primeiro trimestre, a gente tem uma dificuldade de reverter isso. Então, a microcefalia, uma vez estabelecida, você não consegue reverter o desenvolvimento do cérebro. Mas esses pacientes, eles precisam ser acompanhados para ter um estímulo maior. Da mesma forma que a gente falou da doença do Alzheimer, né? Então, toda uma equipe tem que estar tratando essas 3.000 e poucas crianças do Brasil que vão precisar de acompanhamento para o resto da vida. Então, sem dúvida, é o que a gente está vivendo, quando a gente olhar daqui a 20, 15 anos, sem dúvida é um momento, um dos mais assim, drásticos que a gente viu na história do Brasil, de uma doença, né, difundida no país inteiro e com uma repercussão tão importante, que é uma criança que vai nascer com seu desenvolvimento comprometido. A Rafaela de Brasília está participando, está dizendo assim que gosta muito do programa, parabéns pela qualidade do programa, só que ela não está conformada com aquilo que ela ouviu. E ela ouviu mesmo, não é invenção minha, as palavras do ministro, dizendo assim, tomara que todo mundo pegue então essa tal de Zika rapidamente para a gente já estar imunizado. Que absurdo. Foi um absurdo uma frase como essa? Assim, sem dúvida, assim, a gente está vivendo num momento que é um momento difícil, né? Então, o que a gente tem que fazer, o que pode ser feito de medidas é que as gestantes evitem o contato com o vírus. Esse é o primeiro aspecto, né? Em paralelo a isso, os pesquisadores têm estudado como a gente pode reverter isso. Porque a sensação que a população e que o tempo todo você está recebendo pergunta, no consultório eu recebo, por e-mail eu recebo também, no blog que a gente recebe, é justamente isso, essa sensação de impotência, né? Você tem uma doença, que é uma doença viral, que pode ser pega por um mosquito e que pode comprometer a vida de uma mulher gestante, né? Então, o que é que eu falo para todo mundo? Você engravidou, você está planejando engravidar, você vai conversar com seu obstetra. Cada cidade tem uma estatística completamente diferente, Recife é mais alta, Bahia é mais alta, e vai dizer, dentro desse contexto, o que eu posso fazer. Isso é o mais importante. Quer dizer, sobre Zika faltou dizer, assim, certamente um monte de coisa, mas ao menos para acalmar um pouco a quantidade de pessoas aqui que estão... Mas aqui também tem um bom sinal. É sinal de que a população já começa a estar mais ligado nisso. Não está dando de barato, como se não fosse nada. O Brasil tem duas características muito importantes. Por mais que a gente critique, o Brasil tem um sistema de saúde pública que ele gera informações. Todo mundo pergunta, por que outros países da África tiveram Zika e não foi relatado? Muitas vezes que não tem um sistema de saúde organizado. Número 2 é que o povo brasileiro é proativo. Ele não espera a sua informação. Então, tem um lado bom, que ele vai atrás, pergunta, e tem um lado dos boatos também, né? Então, na internet você recebe muito boato, né, de causas. Mas, hoje em dia, o que tem se mostrado, os estudos sérios, revistas norte-americanas sérias também, tem mostrado essa relação, sim, da microcefalia com a Zika. Neurocirurgião, doutor Júlio Pereira, mais uma vez vindo ao nosso programa, trazendo temas que estão aí, são temas novos, mas ao mesmo tempo tratados com profundidade, com seriedade, como a gente gosta aqui no nosso programa Tribuna Independente.
Doutor Júlio, seja sempre muito bem-vindo, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado a você e principalmente esse programa que você faz diferente, né? Porque dá um tempo, né, da gente discutir o tema e conseguir aprofundar. E ao mesmo tempo, você de casa pode participar, pode enviar suas perguntas, tirar suas dúvidas.